amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa do Campeonato da Fórmula 1 em 2024, com vitória de Lando Norris, Max Verstappen em segundo e Oscar Piastri completou o pódio, diante de 269 mil pessoas ao longo de todo o final de semana. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou o equivalente na sua moeda local, você tem acesso a uma infinidade de vantagens. É claro, a primeira delas é a leitura e resposta prioritária de comentários. Você tem um selinho especial para mostrar quanto tempo você colabora com o nosso trabalho, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives e, claro, vídeos como esse Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro, então abra já sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. É o preço de um cafezinho, de um refrigerante e você ajuda demais o nosso trabalho. Clique aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar deste final de semana. Não foi a melhor das corridas da temporada, muito pelo contrário, mas a semana está quente. Digamos que temos uma segunda silly season começando por aí. E eu já começo falando das notícias da semana. A atualização da semana passada. A Racing Bulls tinha anunciado que definiria o seu segundo piloto a partir de Singapura, até os Estados Unidos, nas próximas semanas. E isso segue inalterado. Durante todo o final de semana nós tivemos rumores de que seria a última corrida de Daniel Ricciardo na escuderia B do grupo Red Bull, mas até o presente momento nada mudou. Há relatos, inclusive, a apuração do repórter Lucas Brito, do Grupo Bandeirantes, ele afirma que Liam Lawson assinou para 2025 já em Baku, na etapa passada, na etapa da semana passada, mas isso ainda não foi anunciado oficialmente. Oficialmente, não temos ainda confirmação se Ricciardo fará as corridas restantes ou mesmo se o Liam Lawson já assume a partir de Austin. Mas isso a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Se o panorama mudar, você será informado. Também não mudou o panorama na Sauber. Na Audi Sauber aí a coisa está mais cabeluda ainda. A escuderia, que ainda é da Suíça e passará ao controle da alemã Audi em 2026, já tem o Hülkenberg como piloto assinado para 2025. Todo mundo já sabe disso. A briga pela segunda vaga é que teve uma reviravolta. Estava tudo encaminhado para o nosso Gabriel Bortoleto assumir o segundo cockpit da Audi Sauber no lugar do Bottas, mas na última semana uma reviravolta. Sem nada, nenhum fato novo, nem mesmo na corrida, ter mudado essa história, o Bottas agora é favorito para ficar por mais um ano. E veja só, de acordo com a imprensa suíça, nessa segunda-feira, saiu a atualização, parece que o Bortoleto vai ser reserva da equipe, titular quando virar áudio. É uma coisa meio doida, muito difícil de acreditar, mas novamente não temos informações até o presente momento da escuderia. O que vai acontecer? Vamos ter que aguardar mais algumas semanas. O que parecia muito perto de ser decidido, pelo jeito vai demorar ainda mais um pouquinho. Bom, vamos falar de Singapura, a cidade-estado no Sudeste Asiático, bem próximo da linha do Equador. É um circuito, uma etapa muito desafiadora por vários motivos. A pista é um circuito urbano, é uma pista longa, uma prova que é longa, e eu já vou dar um spoiler aqui. Dessa vez o safety car não apareceu, o que tornou a prova até um pouco mais rápida, mas ainda assim muito desafiadora. Na sexta-feira, a gente já começou com a pista imunda, é uma metrópole, uma cidade-estado, muita sujeira, os pilotos deslizando bastante com os carros, reclamando muito do estado da pista, da aderência. Lembrando que a Fórmula 2 está em hiato e a Fórmula 3 já acabou, então basicamente ele só tem a Fórmula 1 Academy, a categoria feminina, como categoria de suporte, a principal categoria de suporte nesses finais de semana de Fórmula 1 por enquanto. E no primeiro treino nós tivemos Charles Leclerc liderando, com Lando Norris na segunda colocação e Carlos Sainz em terceiro. O Leclerc marcou 1:31.763. Como veremos aqui, ao longo dos treinos, Ferrari e McLaren estavam dividindo centésimo a centésimo, muito próximas uma das outras. Um claríssimo pelotão entre Ferrari e McLaren, a Mercedes e a Red Bull em um segundo plano tentando se achar, mas estava muito nítido que o vencedor da prova, da corrida, sairia ou de Ferrari ou de McLaren.
Segundo o treino livre, meus amigos, os tempos começaram a baixar e vamos lembrar aqui a particularidade de Singapura, né? Ela foi a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1, lá em 2008, né? 15, 16 anos atrás, e os treinos da manhã sempre começam, amanhã aqui no Brasil, né? Começam à tarde, né? Na tarde de Singapura, e o segundo treino livre, o segundo trabalho do dia, já é com a noite. Então a temperatura cai, os tempos começaram a baixar, as simulações foram feitas de forma perfeita, nenhum transtorno. No finalzinho, Russell acertou o muro, deu uma batidinha, inaugurou as bandeiras vermelhas desse final de semana. E tivemos Lando Norris na primeira colocação, com o melhor tempo da sexta-feira, Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. De novo, a briga, a batalha entre Ferrari e McLaren. 1:37.27 foi o tempo marcado pelo Lando Norris. E na terceira sessão, já passando para o sábado novamente, né? Sábado, final de tarde em Singapura, nós tivemos uma bandeira vermelha um tanto inusitada, né? Um lagarto invadiu a pista e, obviamente, para proteção do bichinho e para que nenhum piloto se machucasse, não houvesse nenhum grande incidente, o treino teve que ser paralisado para a remoção cuidadosa do réptil, né, da pista. E aí nós tivemos, nessa terceira e última sessão de treinos livres, Lando Norris liderando com George Russell em segundo e Oscar Piastri em terceiro. O Norris dessa vez marcou 1:29.646, tempos baixando consideravelmente em todas as sessões. Vale lembrar, esse ano tivemos uma quarta zona de DRS lá na pista de Singapura, que foi anunciada logo após a gente gravar aqui o Velocidade Alternativa da semana passada. E aí vamos para o classificatório. Sem nenhuma grande surpresa na primeira sessão, dessa vez a gente teve eliminados Ricardo, Stroll, Gasly, Bottas e Zhou, logo no Q1. E aí no Q2 a gente já teve a primeira surpresa, um vencedor de corrida em Singapura, dessa vez se deu mal. Albon, Colapinto e Pérez, entre os eliminados da segunda sessão, completaram os eliminados do Q2, Magnussen e Ocon. Passamos para a parte decisiva, os 10 pilotos mais rápidos foram para o Q3, e aí o seu Carlos Sainz fez o favor de estampar a sua Ferrari no muro. Ele que foi o vencedor do ano passado, dessa vez não se deu bem, não achou certinho os lugares da pista e bateu. Com isso, ele ficou em décimo, né, não pôde voltar para o restante da sessão, bandeira vermelha, e depois de um tempo os carros saíram para apenas uma tentativa. E nessa, quem se deu bem foi Lando Norris, né, postulante ao título, mostrou que tem material, tem carro e que vai brigar pela taça. A primeira fila foi formada por Lando Norris e Verstappen, olha só que primeira fila espetacular. Hamilton e Russell, né, a Mercedes fazendo a segunda fila, Piastri e Hülkenberg a terceira, Albon e Colapinto, aliás, Alonso e Tsunoda na quarta, Leclerc e Sainz na quinta. Veja, a Ferrari não conseguiu se acertar, aliás, o Sainz acertou o muro, e não conseguiu se acertar o Leclerc em fazendo apenas a quinta fila, tendo o carro para, no mínimo, colocar um carro na primeira fila ou em terceiro lugar. Era obrigação da Ferrari, pelo menos o terceiro e quarto lugares, e isso ela não conseguiu cumprir em Singapura. Aí passamos para o domingo, né? Uma prova exaustiva, é um circuito que testa muito dos pilotos, não só pelas várias curvas, as 4 zonas de DRS, o calor, a umidade, tudo isso extenua muito os pilotos, é uma das provas mais cansativas da temporada. E havia aquele temor, né? Todas as vezes que o Lando Norris conseguiu a pole, ele perdeu na primeira volta, geralmente na largada, ele perdia a liderança. E havia o temor de isso acontecer de novo, mas não aconteceu. O único momento em que tivemos uma grande disputa pela liderança foi na largada, meus amigos, porque dali o Lando Norris não largou mais, quase fez um Grand Chelem e entrar para a história o inglês, revelação aí da McLaren. Bom, na largada, antes de falar da largada, eu preciso dizer o seguinte, todo mundo foi de pneu médio, tá? A grande maioria do grid, à exceção de Hamilton e Ricardo, que arriscaram com pneu macio, e também tivemos Magnussen, Stroll, Bottas e Zhou, não tinham nada a perder, esses largaram de duro. O restante do grid, 14 carros, todo mundo de pneu médio, estratégia de uma parada só em 62 voltas. Na largada, o Norris conseguiu se manter na ponta, destaque da primeira volta para o Franco Colapinto, com 4 posições ganhas, e o Pérez também ganhou
3 posições. Colapinto saiu na primeira volta em nono e o Pérez em 10º. Né? O Pérez largou lá na 13ª colocação, conseguiu escalar o grid minimamente. Quem se deu mal na largada mesmo foi o Carlos Sainz, né? Que ali tentando se dar bem, acabou tendo que lidar com o meião do grid. A largada em Singapura é num S, é muito complicada, perdeu posições e demorou a remar rumo aos pontos. Quem inaugurou a sessão de paradas, né, foi o Alexander Albon. Logo na volta 12 ele resolveu parar para colocar os pneus duros, é um excelente conservador de pneus, então ele tinha tudo para fazer 50 voltas com o composto duro e tentar conseguir salvar alguns pontos. Mas isso não foi possível porque o Albon veio abandonar 3 voltas depois com superaquecimento na sua unidade de potência. Depois quem parou foi na volta 14 o Sainz, para se livrar do tráfego parou logo primeiro, voltou lá atrás, né, muito lá atrás, remando tudo de novo, e o Hamilton resolveu parar na volta 18. Aí temos em destaque, né, os principais pilotos. O Alonso para na volta 26, Pérez na 29, Verstappen na 30, tentando já se cacifar, porque na própria volta 30 o Norris estava ali meio largadão na frente, conseguiu abrir uma vantagem considerável, ele deu uma relaxada, quase foi no muro na volta 30, e exatamente por isso, por ver que os seus pneus não estavam já no rendimento aceitável, a Red Bull rapidamente chamou o Verstappen, ele tentou dar o undercut, não funcionou, porque o Norris para na volta seguinte, a 31, ainda tinha uma excelente vantagem para gastar, e o Piastri para na volta 39. Com isso, o Leclerc lá atrás teve que escalar o grid, né? E o Sainz ainda lá para a volta 39 estava longe dos pontos, teve que remar muito, tendo no mínimo o segundo melhor carro da corrida. Na volta 41, o Piastri consegue fazer a ultrapassagem em cima do Hamilton para buscar aquela que seria a 4ª colocação. E depois, na volta 45 de 62, é o Russell quem é o jantado da vez e o Piastri consegue o seu lugar no pódio na 3ª colocação. Lá na frente, Verstappen não era ameaçado pelo Piastri, não teria como ser ameaçado, e muito menos o Verstappen conseguiria alcançar o Lando Norris. Então, em termos de disputa da corrida da vitória, foi extremamente chata, porque o Lando Norris não deu chance para o azar depois da volta 31, não deu a menor chance para o azar, partiu e chegou a abrir em dado momento 25, 26 segundos, uma humilhação tremenda em cima do Max Verstappen, venceu de ponta a ponta, e como eu disse, ele quase fez o Grand Chelem, fez a melhor volta do treino classificatório, ganhou a prova de ponta a ponta, mas não fez o Grand Chelem por quê? Porque tiraram na última volta a volta mais rápida. E sabe quem foi que tirou? A estrela do final de semana, Daniel Ricciardo, e sua possível, eu diria provável, última corrida na Fórmula 1. Daniel Ricciardo foi lá e serviu a escuderia mãe da Red Bull, ele que é amigo do Verstappen, foi lá e roubou o ponto do Lando Norris. O Norris estaria marcando 26 pontos, Ricciardo chegou nas últimas colocações, então ele marcou a volta mais rápida, mas não leva o ponto, mas é aquilo, se eu não levo, ninguém leva. Né? E esse não levar para o Norris ajudou muito o Verstappen na briga pelo campeonato. A partir de agora, o Verstappen pode chegar em segundo em todas as etapas, sejam elas corridas normais e as sprints, e que mesmo assim, mesmo que o Norris vença todas as etapas a partir daqui, ganhe todos os pontos possíveis, né, de primeiro lugar e de volta mais rápida, ele não conseguiria superar o Verstappen. Mas não é essa conta que o Norris tem que trabalhar. Obviamente, ele tem que torcer por alguns infortúnios do Max Verstappen e chegar o mais na frente possível. Chegar na frente do Verstappen abrindo 8 a 9 pontos por final de semana, essa é a conta que o Lando Norris tem que fazer, e vem aí 3 sprint races, né? Bom, vamos a quem pontuou na etapa, né? Essa etapa de número 18 da Fórmula 1 em 2024 teve como pontuadores Norris, Verstappen e Piastri, né? Os 3 do pódio, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg e Pérez. Então, meus amigos, agora é hora da gente fazer aquele balanço do final de semana. Quem mandou bem e quem mandou mal, é hora do sobe e desce. Bom, vou começar falando, é claro, de Lando Norris. Ele que no final de semana passado teve que salvar os problemas do treino classificatório. Dessa vez ele aprendeu que tem que ser um postulante ao título em todos os momentos, que não pode cochilar. E o Norris foi para cima, realmente fez um final de semana quase perfeito. Faltou só a volta mais rápida, mas isso já não era
da alçada dele. Ele foi dominante, doutrinador para cima do Verstappen, realmente se mostrou um excelente candidato ao título mundial. Vamos ver se não vai ser só uma maré de um final de semana. Também preciso elogiar o trabalho do Russell, né? 4º lugar com essa Mercedes, que não estava se achando. O próprio Hamilton teve muitos problemas com a sua escolha de pneus. O Russell não. Foi mais ali na dele, conservador, não se arriscou muito, salvou bem os pneus e leva um preciosíssimo 4º lugar para casa. Mercedes aí na briga pelo campeonato de construtores. Pode beliscar um 3º lugar mais para frente na competição, então é sempre importante se manter pontuando. E claro, eu tenho que elogiar Daniel Ricciardo, o maior sorriso da Fórmula 1. Possivelmente nunca mais veremos ele num cockpit de Fórmula 1, a depender das notícias sobre o Liam Lawson. Ele que também, não custa dizer, está de olho na vaguinha de cima, porque o 4º piloto da Red Bull é quem foi chamado para fazer essa volta mais rápida e roubar o pontinho do Lando Norris. Não pediram isso para o Pérez. Isso fica muito evidente para mim, que o Pérez está sim com o dele na reta para 2025. Agora não, porque vem aí a sequência da América, né, das Américas, e o Grande Prêmio do México vem aí. Mas o Pérez realmente precisa se mexer, que a vaga dele está em risco. Quem mandou mal nesse final de semana já começa falando exatamente sobre o Pérez, né, que 10º lugar, tendo o carro que tem, já sendo muito conhecedor dessa pista, é muito pouco para quem precisa ser útil para a Red Bull. Ele segue na 8ª colocação no Mundial de Pilotos, né? Não é mais o ajudante favorito, o escudeiro favorito, o ministro da defesa, como a gente brincava, não é mais esse segundo piloto ideal para ajudar o Verstappen. E se ele não se cuidar, meus amigos, vai perder o seu assento para 2025. O contrato está assinado, mas na Fórmula 1, contratos existem para ser rasgados. Preciso criticar também o final de semana do Verstappen. Eu sei, ele não tinha o melhor carro e nem o segundo melhor carro desse final de semana, e o segundo lugar é apenas o que ele conseguiu fazer. Nenhum momento, tirando a largada, ele conseguiu ameaçar sequer a vitória do Lando Norris, né? E começa a ter que abrir o olho também. O sinal ainda está amarelo para o Verstappen, mas se esses resultados continuarem, vem aí provas que eu vou exigir muito dos carros, pode vir uma punição de troca de peças e o Verstappen pode acabar perdendo esse título, perdendo o tetra seguido, esvaindo-se pelos dedos. Outro que eu preciso criticar nesse final de semana é o Carlos Sainz, né? Bateu no treino classificatório e acabou com a sua estratégia de corrida completamente ali, né? Um erro crasso no Q3, no classificatório Q3, né? Que acabou fazendo com que ele largasse muito atrás e passasse a prova inteira tentando salvar o final de semana. Somou alguns pontinhos, mas parece que a briga pelo 4º lugar está muito longe do Carlos Sainz nesse momento. Bom, meus amigos, então, eu já falei bem, já falei mal, agora é hora da gente conferir como estão os campeonatos, é hora das classificações. No Mundial de Pilotos, Max Verstappen lidera, 331 pontos para o belga neerlandês. O tricampeão tem agora uma vantagem considerável para o Lando Norris, que tem 279, Charles Leclerc 245, Oscar Piastri 237, entrando na briga no mínimo pelo 3º lugar. E o 5º lugar é de Carlos Sainz com 190. Pérez segue na 8ª colocação. Vamos falar das equipes? O Mundial de Equipes tem a McLaren cada vez mais líder, 516 pontos, e eu me arrisco a dizer que não perde mais essa liderança. Red Bull 475, Ferrari 441, se aproximando perigosamente dos touros vermelhos. A Mercedes tem 329 e a Aston Martin 86 pontos. Vem muito mal a escuderia verde britânica, torcendo para chegar logo em 2026, porque vem aí Adrian Newey. Próxima corrida, meus amigos, eu sinto informar que será daqui a um mês. Teremos mais uma pausa na Fórmula 1. Ela sai do Sudeste Asiático e vai para as Américas, mas isso não será nos próximos finais de semana. A corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos lá no Circuito das Américas em Austin será apenas no dia 20 de outubro. Então, meus amigos, circuito com gama de pneus média, C2, C3 e C4, e atenção para os horários. Como é nos Estados Unidos e é no Texas, é uma corrida que para nós aqui no Brasil vai ser à tarde, horários bem convidativos. Dá uma folguinha para o seu time no final de semana depois da data FIFA que você não vai se arrepender.
A Alternativa Esportes chega na sexta-feira, dia 18 de outubro, às 2 da tarde, com o treino livre 1. E aí tem a classificação da Sprint Race. Prova de Sprint Race nesse final de semana. Sexta, dia 18 de outubro, 5h45 da tarde, a gente retorna com a classificação da Sprint, SQ1, SQ2 e SQ3. No sábado, a gente já começa os trabalhos do dia com a Sprint Race, 2h30 da tarde do dia 19 de outubro. Também no sábado, às 6h15, o classificatório tradicional que você já conhece, Q1, Q2 e Q3, para definir as posições da corrida de domingo. Domingo, dia 20 de outubro, 2h45, horário de Brasília. A Alternativa Esporte chega com a maior pré-corrida da internet brasileira, porque às 4 da tarde, a largada para muitas emoções no Grande Prêmio dos Estados Unidos, lá no Circuito das Américas. Então, meus amigos, se você tem alguma coisa para fazer com a sua família, faça agora até o feriado de Nossa Senhora Aparecida, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até a próxima, até dia 20, pessoal!